Palavra de hoje para a sua vida. Apocalipse, capítulo de número 2. Coloca a mão sobre essa palavra. Senhor Deus e Pai, meu Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te louvar, quero te agradecer, Pai. Te agradecer, ó Deus, pela chuva que o Senhor está derramando sobre cada um de nós. Chuva serôdia sobre a nossa horta, sobre a nossa plantação. O Senhor, Ele está falando aqui com vários. Não sei porque que eu estou falando isso, mas Deus, Ele sabe. Deus me dá visão nessa manhã de uma plantação. E Ele fala para mim, fala com o meu povo, meu servo, que cada um deles estão recebendo a chuva serôdia de Deus, o orvalho do céu, o orvalho que vem para molhar a terra, terra essa que estava seca, terra essa que estava totalmente sem nenhum alimento para a plantação. Eu estou adubando essa terra também. Eu envio o meu milagre para cada um dos meus servos, no nome do meu Filho amado Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem pode glorificar? Oh, glória! Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Quem pode glorificar? E não te cansaste. Oh, glória! Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as suas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha só que palavra. Vamos por partes. Diz aqui a palavra do Senhor: conheço tuas obras, conheço tua paciência, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa palavra, essa carta que o Senhor escreve, a primeira carta à igreja de Éfeso, o Senhor, Ele quer dizer para eles: vocês têm lutado, vocês têm pago um alto preço, mas vocês não podem deixar as primeiras obras, vocês não podem deixar o primeiro amor, vocês não podem deixar que as marcas da vida, que as marcas das decepções, que as marcas tirem
tirarem de você esse fogo, ou essa chama, que não vai se apagar de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela vai ficar acesa cada vez mais, cada dia mais. Pastor, eu creio que a chama do Senhor na minha vida, ela não vai se apagar, porque diz aqui: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, versículo de número 2, e que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Está na minha casa, está na minha obra, está fazendo a minha vontade. Tem trabalhado, tem lutado, não tem se cansado. Mas o primeiro amor está longe. Aquela primeira obra, aquele vaso que orava, que profetizava, que clamava, que jejuava, que estava no centro da vontade do Senhor. Parece que essas marcas da vida tiraram de você essa essência, tiraram de você essa paz. Mas, querido, o Senhor está dizendo para mim e para você: não deixe nada apagar essa chama. Baldes de água fria que a vida, que pessoas, que amigos, entre aspas, tem jogado e tem lançado em você. Pastor, eu estava indo bem, mas eu recebi um balde de água fria aqui, recebi um balde de água fria ali, recebi outro balde de água fria ali, com várias pessoas que eu confiei, com várias pessoas que eu ajudei, com várias pessoas que eu dei a mão, com várias pessoas que eu acompanhei. Eu estou lutando, pastor. Eu estou vindo para a casa de Deus. Eu estou tendo paciência, porque eu tenho engolido muita coisa, calada. Tenho estado como ovelha muda, indo todos os dias para o matadouro. Tem sofrido, tem pago esse preço, mas o Senhor, Ele está aqui nesse lugar, liberando as bênçãos dEle sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família. E você não pode de maneira nenhuma retroceder naquilo que Deus tem para você. Uma coisa, meu servo, eu tenho contra ti: que você deixou o primeiro amor, você deixou as primeiras obras. Porque esses problemas, essas dificuldades, tudo isso te marcou de uma forma irreversível. E isso marcou você. E aí o que acontece? Você não é mais aquele adorador, você não é mais aquela adoradora. Mas o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você: você pode estar diante do espírito de morte, você pode estar diante da morte, e mesmo assim você vai adorar o Senhor. Quem pode glorificar esse poderoso de Israel? Oh, querido, diga assim comigo, em nome de Jesus: mesmo passando por lutas, por dificuldades, eu não vou deixar de adorar ao meu Deus. Você deixou o primeiro amor para lá, porque isso veio e te derrubou. A onda do mar foi forte e te derrubou. E o Senhor, Ele me mostra, porque a palavra nesse ministério, ela é toda revelada. Pastor, eu já notei isso. O Senhor começa de um jeito, e Deus vai e toca no meu coração. Tem alguém que sente isso sempre? Aleluia. Na palavra revelada, essa onda te derrubou, te jogou no chão. E aí, quando você pensa que você vai conseguir levantar a tua cabeça, vem outra onda e te derruba. Tem gente assim, nesse lugar. Está levantando já até a mão, olha aí. Quando eu penso que a onda me derruba de novo, e aí eu vou deixando o primeiro amor. Mas saiba, nessa hora, filho, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto,
eu te levanto. Olha a mão do Senhor te levantando pela tua mão hoje. Como diz aquele louvor: se o mar te submergir, a tua mão me levantará. Olha aí, recebe a mão do Senhor te levantando hoje do fundo do mar, da barriga desse grande peixe, te levantando você pela tua mão e dizendo para você: filho meu, filha minha, eu estou te levantando mais uma vez, e essas ondas vão vir e não vão te derrubar mais, porque quando você está cheio do poder do Senhor na sua vida, quando há um espírito de poder em você, quando há um espírito de fogo em você, a onda vem e não consegue derrubar você, porque você já está experiente, você já está escolado. Você diz: isso não me derruba mais. Essa tribulação, essa dificuldade, essa luta, isso não me derruba mais. Isso não me derruba mais. Quem pode glorificar o Senhor? Não me derruba mais. Aplaude ao Senhor. Não me derruba mais. Não me derruba mais. Versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se você não se arrepender, eu tiro o castiçal, eu tiro o fogo, eu tiro a chama. O castiçal representa o candelabro. Se você olhar, 7 lugares são os 7 Espíritos de Deus. Entende? E eu tiro hoje o meu espírito de ti, se tu não te arrependeres. Eu tiro a minha glória de ti, eu tiro o meu fogo de ti. E o meu fogo não pode ser arrancado da tua vida hoje. O meu fogo não pode ser arrancado de você. Então lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Volta e se arrepende. Age assim como o rei Davi naquele momento em que ele perde o filho do adultério, o filho de Betseba. E ali, naquele momento de total dor, naquele momento de total baque, naquele momento de total perda, naquele momento em que ele estava abatido, ele falou: não há por que mais eu ficar chorando, não há por que mais eu ficar deitado, não há mais por que eu ficar sem comer, sem beber, sem fazer nada. Eu vou me levantar no templo e vou adorar o Senhor. Eu vou entrar no templo e vou adorar o meu Deus. Eu vou entrar no templo, eu vou trocar as minhas vestes, eu vou trocar tudo, eu vou entrar no templo e eu vou adorar o meu Deus. E Deus, Ele vai me restituir daquilo que me foi tirado. Naquele momento de total perda, de total dor, onde todos os seus súditos falam: rei, o senhor não estava querendo comer, não estava querendo beber, agora o seu filho morreu e você está querendo comer, está querendo beber. Eu não posso fazer mais nada, ele já foi. Essa foi a vontade de Deus. Levante a sua mão para o céu, diga assim comigo: eu preciso entender a vontade de Deus na minha vida. Ainda que seja um baque, ainda que seja uma marca, ainda que seja uma dor, ainda que seja uma luta, eu vou entender a vontade de Deus. Se é vontade de Deus para eu crescer, amém. Se é vontade de Deus para eu ir além, amém. Se é vontade de Deus para eu tomar posse do meu milagre, amém. Se é vontade de Deus, eu vou receber. E eu não vou ficar chorando, eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar prostrado. Eu vou me arrepender de onde eu caí, como o rei Davi fez. Ele se arrependeu, porque a consequência do pecado veio. Ele se arrependeu, porque ele havia mandado matar Urias, marido de Betseba. Ele adulterou, e aquela criança ficou enferma, desenganada. Mas ali naquele momento ele orou, jejuou, pediu, clamou, chorou aos pés do Senhor, e não aconteceu o milagre. Às vezes tem milagre na vida da gente que não chega. Quem sabe disso?
mesmo não chegando, eu vou continuar louvando e adorando ao Senhor, porque eu sei que é vontade dele para a minha vida. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável sempre. A vontade de Deus, ela que prevalece. E eu nessa hora recebo o primeiro amor, ainda que esse baque tenha me derrubado. Davi, ele era humano, como eu sou, como qualquer um de nós somos. Nós sofremos baques, as ondas do mar vêm e nos derrubam, mas naquele momento ele precisou se levantar, ele precisou agir, ele precisou se arrepender, ele precisou se colocar no centro da vontade de Deus, ele precisou entrar no templo, ele precisou se alimentar. Que alimento na palavra de Deus tem um outro significado, não é comer literalmente. Alimento na palavra de Deus significa comer das coisas de Deus, comer das coisas do Espírito, comer da palavra, me alimentar do Senhor, como Ele está te alimentando nesse lugar, nesse templo, como Ele está te alimentando nessa hora. E Ele está dizendo aqui: pratica as primeiras obras, para que eu não tire o meu castiçal de você. Não deixe de praticar as primeiras obras, para que eu não tire o meu fogo de você, para que eu não tire definitivamente de ti. Eu não quero você morno, eu não quero você morna, eu quero você quente na minha presença, eu quero você quente na minha casa, eu quero você quente, independente do baque, independente da perda, independente do que você esteja passando, independente. Está na posição de Jó, passando pela prova e louvando ao Senhor, que é o mais difícil. Não é fácil, não estou dizendo aqui que você faz isso com os pés nas costas, porque não faz, mas aquele que é verdadeiro adorador faz. Aquele que é verdadeiro adorador se cala e diz: Senhor, eu vou buscar mais de ti, eu vou buscar mais da tua face, eu vou buscar mais do teu poder, e eu vou ser tocado pela sua glória. Eu vou agir como Davi naquele momento, que ele se levantou como um verdadeiro adorador. E a tua adoração hoje, a minha adoração, a adoração de cada um de nós aqui, é que vai mover o mundo espiritual. É a tua adoração hoje que vai mover, é a tua adoração, é a minha adoração que vai mover o mundo espiritual. Nada vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar da mesma forma. Você vai ser menina dos olhos de Deus, você vai ser eleito de Deus, você vai ser um escolhido dele, porque você vai adorar o nome dele em espírito e em verdade. Mesmo sem aquilo que você tanto gostava, você vai continuar adorando, e ele vai ver a tua atitude e vai dizer: olha aí o meu servo, olha aí a minha serva, mesmo assim está me adorando. É como o Senhor Jesus, que estava na cruz do Calvário, sendo açoitado, perseguido, humilhado, pagando muitos preços ali naquela cruz por mim e por você. E ele ali, o que aconteceu? Ele se colocou na posição e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa cada um deles. Perdoa, Senhor, os meus inimigos. Perdoa, Senhor, aqueles que têm afrontado o teu nome. Perdoa, Senhor, aqueles que têm falado mal do teu povo. Perdoa. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor. Libera o perdão. E mesmo na cruz adorando, e mesmo na cruz ali concentrado no foco, mesmo na cruz, não perca o foco. Mesmo derramando sangue, não perca o foco. Mesmo eles agredindo você, não perca o foco. Mesmo você passando pela maior humilhação da tua vida, não perca o foco. Mesmo você passando pela maior situação de dificuldade na tua vida, não perca, não perca. Deus não está deixando você perder hoje. Eu não vou deixar de estar no primeiro amor, nas primeiras obras, por causa disso que eu estou passando, por causa desses baques, por causa dessas decepções, por causa desse homem que me feriu, por causa dessa pessoa que me abandonou, por causa dessa pessoa que me decepcionou. Não, eu não vou, mesmo passando pelo baque, eu vou continuar firme,
firme, eu vou continuar trabalhando. Mas Deus, Ele não quer que você trabalhe, Ele não quer que você fique no automático. O que o homem de Deus, segundo a revelação, ele diz aqui no livro de Apocalipse, ele fala, sabe o que? Aquele povo daquela igreja de Éfeso estava trabalhando, estava fazendo a obra, estava fazendo tudo, mas estava com seu coração distante. O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu fazer a obra? O que adianta eu fazer tantas coisas para Deus, mas o meu coração mesmo está distante dele? Mas a minha vida está distante do Senhor, por causa das coisas que eu passei no percurso da obra, do ministério, que não é fácil. As pedradas que eu levei ao longo da trajetória, as pedradas que você levou ao longo da tua trajetória. Pastor, quantas pedradas eu levei, hein? Quantas pedradas eu levei, hein? Ao longo da minha trajetória. E aí isso vai criando em você uma casca, vai criando em você, como se fosse um calo. Aquela pessoa que de repente ela tem a mão calejada de tanto pegar, seja na enxada, seja num instrumento. No primeiro dia que ela pegou, a mão dela ficou em carne viva, mas depois que as mãos ficaram com calosidades, ela nem sente mais o instrumento na mão dela. E tem gente que o Senhor, Ele fala comigo, está dessa forma. Você não sente mais o instrumento nas tuas mãos, você não sente mais a presença, você não sente mais a unção, você não sente mais a glória. Quando a palavra de Deus é liberada e é uma palavra espiritual, tem gente que não aguenta nem ficar sentada para ouvir, porque quer ouvir palavra de vitória, 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 vitória. A vitória vai chegar para mim, vai chegar para você quando você estiver no primeiro amor. Quando o teu coração se voltar para Ele de novo. Quando você for dele verdadeiramente. Quando a sua vida for dele, quando a tua mente for dele, quando o teu coração for dele, quando os teus sonhos forem dele, aí ele vai se voltar para você. É como um rapaz que eu conheço, que perguntam para ele: e aí, quando você ficar bom, você vai fazer o quê? Aí ele diz: vou para a plataforma 1 ver as mulatas dançar. A própria irmã dele diz: você nunca vai ficar bom. Sabe por quê? Porque o sonho dele não condiz com o sonho de Deus. Quando o sonho humano não condiz com o sonho de Deus, ele não realiza. Sabe por que que o bebê de Davi não vingou o primeiro? Porque Deus, ele queria trazer a consequência do pecado, e o salário do pecado é a morte. Porque se aquela criança vingasse, ele ia achar que ele estava impune. Olha aí, ó, a criança vingou, está tudo bem. Aquilo foi uma marca para ele saber, para ele nunca mais fazer aquilo que ele fez. Existem situações na minha vida, na sua vida, marcas que Deus, ele permite que estejam na nossa vida, para que nunca mais a gente faça aquilo de novo, para que nunca mais a gente caia naquele erro de novo, para que nunca mais a gente faça nada daquilo de novo. E Deus, ele permite a marca. Passam-se anos, passam-se meses, e a marca está lá. A marca está lá. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? A marca está lá. Mas, querido, quando o teu coração está em Deus, mesmo com a marca você vai, mesmo com a marca você avança, mesmo com a marca você é abençoado, mesmo com a marca o nome dele vai ser exaltado em toda a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz aqui para mim e para você: quem tem ouvidos ouça, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vencer. Qual é o conceito hoje em dia dessa palavra? Dinheiro, carro, casa, coisas materiais, ou aquele que vencer os conflitos existenciais?
escolha é sua. Vencer materialmente falando, ou vencer espiritualmente falando. E não estou falando de cargo, porque tem gente que acha que vitória espiritual é ser chamado para ser presbítero, pastor, missionário. Não é nada disso. Isso é só um reconhecimento de Deus e humano do que você tem feito na obra. Mas aquele que vencer, aquele que não olhar para trás, aquele que continuar mesmo no meio da guerra, com o seu coração 100% nas mãos do Senhor, com o seu coração 100% nas mãos de Deus, com o seu coração 100% nas mãos do Pai. Meu coração está em Deus, meu coração está no Senhor, meu coração está no Todo-Poderoso de Israel. Mesmo que eu esteja passando, meu coração está nele, meu coração está nele, minha vida está nele, o meu ser, a minha alma, a minha mente está nele, está tudo nele. Eu estou no Senhor. O que vencer as pressões, o que vencer as perseguições, o que vencer as pedradas, o que vencer a tudo que ainda está por vir, o que vencer, o que vencer, o que vencer, o que vencer, o que vencer. Está entendendo? Tem muita vitória ainda para a tua vida, tem muita vitória ainda para você, tem muita vitória para cada um de nós. Não pense somente você que Deus tem vitória só financeira para a tua vida, não. O que Deus quer que eu vença espiritualmente, o que Deus quer que eu vença lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha família, Deus quer que eu vença espiritualmente. Não adianta eu não ter a consciência de quem é Deus, eu não vou vencer. Mas a hora que eu souber quem é Deus, a hora que eu souber quem é o Senhor, agora a hora que eu souber quem é o poderoso de Israel, a hora que eu tomar posse verdadeiramente do que Deus tem para mim, eu vou vencer todas as barreiras da minha vida. Quem vai vencer aqui no nome poderoso de Jesus? Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Sentido de ser vitorioso. Para o mundo, vitorioso é quem tem o carro do ano, quem está com a conta bancária lotada, quem come nos melhores restaurantes, quem bebe os melhores vinhos, quem isso, quem aquilo, bababá, bababá, babá. Mas para Deus, quem é vencedor é aquele que passa pela perseguição, é aquele que passa pela prova, é aquele que passa pela decepção, é aquele que passa por tudo e continua vencendo, e o coração continua no Pai, e continua com o coração no primeiro amor, continua com o coração em Deus, continua a ser aquele vaso de poder que eras, porque Ele sabe que tudo isso faz parte. A palavra de Deus diz que seríamos odiados por causa do nome do Senhor. Por causa de Jesus nós somos odiados, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que passar pela fornalha em Sadraque, Mesaque e Abidnego, e saber que o quarto homem está lá com a gente. Saber que o quarto homem está lá dentro da fornalha comigo e com você. Pastor, eu creio que o quarto homem está dentro da fornalha comigo. Ele está lá comigo. Ele está lá comigo. O quarto homem da fornalha, ele está lá comigo. E entrar na fornalha e continuar com o coração em Deus. Que não é fácil, é difícil. As propostas vêm. Vem um monte de proposta. A proposta vem assim, ó. Você está passando por isso. Você está morando aí nesse lugar. Você está trabalhando nesse lugar. Vem trabalhar comigo, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E o inimigo, ele te apresenta os reinos do mundo. Se você for em Mateus 4, você vai ver. Ele te apresenta os reinos do mundo. Ele te apresenta toda a riqueza, toda a glória. Diz, ó, isso tudo aqui pode ser seu, se prostrado você me adorar.
E a adoração ao inimigo não é dizer assim que adora, desculpe falar para os mais sensíveis, que adora o diabo. Ele é sutil. É indiretamente você fazer a propaganda de uma bebida alcoólica. É indiretamente você aceitar na sua família abrir uma concessão. É você ir dando brechas e deixando ele entrar. Pastor, que palavra, hein? Você vai deixando ele entrar, vai abrindo concessões, e ele vai te dando recurso, vai te dando dinheiro, vai te dando fama, vai te dando tudo que você quer. As propostas estão vindo. Quem sabia que tem gente que está assinando contrato aí e está pensando que é bênção, é maldição. Em vez de ir para o céu, está indo para outro lugar. Você diz assim: não, a solução para os meus problemas vai ser esse contrato que eu vou assinar. Presta atenção, hein? Já perguntou para Deus se é da vontade dele? Não, a solução para o meu problema é eu ir para essa casa. A solução para o meu problema é eu ter esse emprego. A solução para o meu problema é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Será que Deus está no negócio? Ou a gente tem que passar pela fornalha, passar pelo fogo, passar pela água, e saber que a chama não arde em ti, saber que o fogo não arde em você. É passar por todos os processos, passar por todos, como diz no popular, todos os perrengues, passar por tudo, cada etapa, cada situação, cada coisa. Você entende o que o Senhor está falando? Você entende que o Espírito Santo de Deus está ministrando nessa hora? Quem voa meteoricamente não valoriza aquilo que recebeu de Deus, mas quem sobe cada degrau da escada sabe quanto custou aquilo. Eu sei quanto custou para eu chegar até aqui. Eu sei quanto foi. Não estou falando de valor monetário. Deus está falando de valores espirituais. Vai desistir? Vai olhar para trás? Não desista. Não olhe para trás. É para seguir em frente. A ordem é para marchar. Mas a marcha não é a marcha que muita gente pensa. A ordem é para marchar, andar com Deus, caminhar com Deus, andar na palavra, andar com Ele, dar bom testemunho. Isso é que é para marchar. Eu vou marchar com o Senhor nessa manhã. Eu vou marchar com Ele. Eu vou marchar com Todo-Poderoso. E o anjo da igreja, versículo 8, que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. Quem pode glorificar? E pobreza, mas tu és rico. E pobreza, mas tu és rico. E pobreza, mas tu és rico. Quem é rico aí? Somos ricos, hein? Quem não é espiritual não está entendendo nada. Somos ricos. Somos ricos porque somos filhos de um pai que é dono do ouro, dono da prata. Somos ricos porque temos a certeza da nossa salvação. Somos ricos por isso. E blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Deus vai fazer a diferença nos últimos tempos. Tem muita gente aí, bota até roupa de judeu, bota até roupa de judeu, mas é da sinagoga de Satanás. Quem sabe disso? Se veste, se traja. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele se traveste de anjo de luz. Tem gente que está muito preocupado com isso aqui, ó. O importante são as vestes espirituais, hein? Como estão as vestes espirituais? Tem gente que bota um roupão todo branco. Como estão as vestes espirituais?
Tem gente que bota uma roupa, um vestidão, você diz assim: olha que, que santidade. Como estão as vestes espirituais? Como é que está a língua? Fala da vida dos outros? O que eu vejo na casa de uma pessoa, eu não comento. Comento não. Sabe por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Mas tem gente que tudo que vê, comenta. Outro dia aconteceu uma situação aqui na igreja. Até quem não estava soube o que aconteceu. E não era nada de espiritual. É para edificar? É espiritual? É para abençoar? Não é? Então fecha a boca. Vai edificar em quê? Vai abençoar em quê? Não vai. Está entendendo? Foi bênção, foi bênção. Deus trabalhou, trabalhou. Ó, vamos compartilhar a palavra que aconteceu na igreja. Engraçado, né? Compartilhar a palavra ninguém quer. Que eu vejo poucos falar assim: vem cá, qual foi a palavra que foi ministrada na igreja? A primeira pergunta: vem cá, irmã fulana estava? Quem foi? Quem não foi? Como é que o pastor estava vestido? Foi luta espiritual? Foi guerra? Foi não sei o que? Foi isso? Foi aquilo? Compartilha a palavra. 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 Guarda na tábua do teu coração. Tem gente que sai por essa porta e não sabe nada do que foi pregado. E não adianta em 10, 20, 30 igrejas. Se não mudar, não adianta. É você que tem que mudar. Eu sei que tem coisas na minha vida que sou eu que tenho que mudar. Eu não culpo e nem atribuo nada a ninguém. Não me faço de coitado. Não me faço de vítima. Porque eu sei que tem coisas na minha vida que não aconteceu por culpa minha mesmo. Não é nem culpa do inimigo. Porque o inimigo não tem poder. Ele é um derrotado. Às vezes a gente sabe que não ganha mais, a culpa é nossa. Às vezes a gente sabe que não tem determinadas coisas na nossa vida, a gente sabe que a culpa é nossa. Se a gente buscasse mais, se a gente orasse mais, se a gente jejuasse mais, se a gente fechasse mais a boca, se a gente deixasse de falar da vida dos outros, se a gente falasse menos, se a gente fosse menos falastrão, nós ganharíamos muito mais, nós conseguiríamos muito mais coisas, mas nós não conseguimos. Vou culpar o pastor. É fácil, né? Eu vou culpar a irmã, eu vou culpar o meu pai, eu vou culpar a minha mãe. Existem coisas na nossa vida que não acontece, a culpa é nossa mesmo. E nós é que temos que mudar. Não adianta ir em 10, 20, 30 igrejas, não. Não adianta falar que está em culto aqui, culto ali, culto acolá. Não adianta. É você que tem que mudar. Suas atitudes, seu posicionamento, sua vida com Deus, sua comunhão com o Pai. Não é só mover dentro de igreja. Não é só marcha dentro de igreja. Não é só mistério dentro de igreja. O mistério tem que ser dentro da tua casa. O mistério tem que ser no seu trabalho. Tem gente que está muito preocupada com o mistério na igreja. E fora da igreja, qual é o mistério? Qual é o mistério fora da igreja? Como se comporta com as pessoas da família? Nós estamos sendo analisados 24 horas por dia. Tem gente aqui que você tem familiares que não são evangélicos. Atrasa 10 minutos. Vai para a igreja não? Quem já ouviu isso? Eles não vão. Atrasa 10 minutos só para você ver. Não vai para a igreja hoje não? Tem culto não? Até o vizinho, né? E como tem vizinho, né?
Se fosse ganhar salário para tomar conta da nossa vida, hein? Você abre a porta, a pessoa abre a porta atrás, só para ver como é que você está saindo. Você está saindo de preto, de branco, de amarelo, de roxo. Jesus Cristo, misericórdia. Se ganhar salário, estava rico para tomar conta da sua vida. Você tem um monte de babá, né? Um monte de gente para ficar de olho em você, né? Mas tem um que não tosqueneja, que não dorme, que está 24 horas por dia na tua vida, que é o guarda de Israel. Ele está agindo em teu favor, ele está trabalhando por você, ele está trabalhando pela tua vida. Tem um monte de gente que olha a tua vida, mas não faz nada por você. Tem um que faz, tem um que opera, tem um que faz, tem um que se derrama na minha vida e na tua vida. E eu hoje digo, nessa hora, a tribulação, a pobreza, a dificuldade, a luta, a circunstância, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, Ele me enriquece hoje. Ele me dá riqueza. E não é só a riqueza material, a espiritual principalmente. A riqueza espiritual de estender a mão e profetizar sobre os ossos secos e eles reviverem. A prosperidade de Deus, do azeite se multiplicar na tua vida. Vai se multiplicar na tua vida azeite do Senhor. Vai se multiplicar sobre a tua casa. Você vai ter algo para dar, você vai ter algo para passar. Onde você chegar, onde você for, porque você é rico, você é rica, você é rico, rico da glória de Deus, rica da glória do Senhor, rico do poder do céu, rico do poder do Senhor. Ele está te enriquecendo hoje, Ele está enriquecendo a tua vida. É nessa hora. Ele enriquece você. Ele faz o nome dele ser glorificado. É nessa manhã, nessa tarde, Davi se levanta do chão, entra no templo e adora. Entra no templo e busque. Entre no templo e faça o que Deus está mandando você fazer. Entre no templo. Quem vai entrar no templo? Entra no templo. 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 É para entrar no templo hoje. Esquece teu problema lá do lado de fora. Entra no templo. Davi, o filho dele morto, e ele entrou no templo. Davi, o filho dele morto, e ele entrou para adorar. Davi, o filho dele morto, e ele queria Deus naquela hora. Porque na hora da nossa dificuldade, não adianta chorar no ombro de ninguém, é no ombro do Senhor. Como diz o louvor Esperança da Ana Paula Valadão: quando os meus sonhos se frustram, o que me resta é adorar. Quando os sonhos se frustram e parecem não se realizar, o que me resta é te adorar. É isso que me resta. É isso que me resta. É isso que me resta. E a adoração abre o céu. A adoração quebra cadeias. A adoração tira da prisão. A adoração tira da prisão. Você está ouvindo? A adoração quebra a cadeia. A adoração vai chegar no trono de Deus e vai descer glória sobre a tua vida. Vai descer glória sobre ti. Lembra de onde caíste, se arrepende, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta a ser aquele que tu era, volta a ser aquele vaso de poder, volta a ser aquela pessoa inocente. Tem gente que quer entrar nos bastidores de tudo, né? Uma coisa que eu digo para as pessoas: se você ainda não entrou nos bastidores, não entre. Veste a camisa, faz a obra de Deus, faz o que você tem que fazer. Vai lá na sociedade bíblica, pega 1000 folhetins, como um senhor me parou outro dia na rua, lá na cidade. Falou assim: o senhor pode pagar 1000 folhetos para eu evangelizar? Só de me ver ele viu que eu era cristão. É o brilho do Espírito Santo, né? Porque eu não ando com roupa de crente. Porque não é a roupa, é o brilho. Quem está entendendo o que o Senhor está falando para você? Fica ligado. Não é a manga aqui que vai dizer que você é crente ou não. É o teu proceder, é o teu comportamento, é o que você está fazendo, como você está andando. Tudo isso é que vai definir. Como às vezes eu entro em alguns lugares
Eu estou de camisa polo, camisa de malha, calça jeans, e tem gente que fala, o senhor é pastor, né? Não adianta, porque é o brilho do Espírito Santo. Quem é que você já entrou no lugar sem você abrir a boca, falar, você é crente? Quem pode glorificar o Senhor? É brilho de Deus na tua vida. Aplaude ao Senhor mesmo. Você não abriu a boca. Fala, você é cristão, né? Você é cristão. Sou, graças a Deus. Aí você não nega, né? Você fica até feliz. Você diz, oh glória, que bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vitória na minha vida. Obrigado pela tua unção dentro de mim, no meu coração, na minha alma. E aquele homem, ele falou, eu quero que o Senhor pague para mim. E crentes dentro da sociedade bíblica do Brasil, crentes comprando Bíblia, comprando um monte de coisa, olhando para o irmão com um pouco mais. Ele falou, eu pedi a várias pessoas, ninguém quis comprar os folhetos para mim. E gente comprando Bíblia de 200, 300 reais. O que aquele homem ia fazer com 1000 folhetos? Ele ia jogar na lata do lixo? Ou ele ia evangelizar? Eram 3:pouca da tarde, ele ainda não tinha almoçado. Eu falei, compra o folheto e compra um almoço para você. E vai fazer a obra do Senhor, que ele falou que ele ia levar lá para os traficantes. Esse homem, por isso que Deus me abençoa. Esse homem, eu tenho certeza, ele foi evangelizar, ele levou os 1000 folhetos e o nome do Senhor está sendo glorificado. Ele não entrou em bastidor de nada. Ele não quer apogeu, ele não quer palco, ele não quer camarim chique, ele não quer nada. Ele quer ir levar o folheto. Ele quer dar o folheto. O Senhor está querendo verdadeiros adoradores assim. Ele quer dar o folheto. Deus está levantando verdadeiros adoradores dessa forma, é desse jeito. Olha aí, ó, você que vai lá levar o folheto, você que vai lá levar o jornalzinho, você que vai lá no hospital anonimamente, você bota aquela roupinha surrada. Você que muita gente não dá nada por você, você vai lá como anônimo, ninguém te vê, você vai lá no orfanato. Você vê alguém que não consegue passar as compras, você diz assim, não, ó, esse quilo de carne você vai levar sim, eu vou te ajudar, isso é obra de Deus. Você vai levar, Deus vai te ajudar. E aí você vai fazendo a obra do Senhor, você vai fazendo o milagre de Deus. Como diz um louvor da Arielle Bonatti, Deus não precisa de artistas, eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo, eu quero almas. Eu quero aquele que vai lá com folhetinho. Eu quero aquele que vai lá, que é voz que clama no meio do deserto. É você que Deus quer. É você que Deus está chamando. É você que vai lá. É você que vai lá e ministra o louvor naquele lugar para 2, 3 pessoas. Tem ninguém lá. Todo mundo falando. Você vai lá, vai cantar para 3 pessoas. Vou para essas 3 pessoas. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. Você vai cantar com essas crianças de favela? Vou. Você vai botar esses pretinhos no colo? Vou. Quem está entendendo? Irmão, é isso que o Senhor está querendo. Vai lá e entrega o folheto. Não entra no bastidor não. Não precisa não. Faz a tua parte, que degrau por degrau tu vai subir, tu vai chegar. E se Ele quiser te botar, Ele vai te botar e vai te botar em lugar alto, lugar grande, para confundir todos aqueles que se acham, que acham que são poderosos, que fazem, que acontece, que só canta no congresso tal, que só prega no congresso tal, que só faz isso no congresso tal. Tem que ter congresso. Quantas pessoas vão ter? Quantos membros? Quantos CD eu vou vender? O Senhor está a ponto de vomitar esse povo todo. Estão fazendo a minha obra por dinheiro, estão fazendo a minha obra por fama, estão fazendo a minha obra para usar o meu nome.
mas aquele que faz a obra do Senhor de coração aberto, por aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. Pastor, se eu ficar 24 horas na rua pregando, não paga o que Jesus fez na minha vida. Quem aqui? Não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não paga. A gente vai ter que estar pregando 24 horas por dia, de 7 dias por semana, 31 dias no mês, e ainda assim vai ser pouco. Então recebe o agir do Senhor na tua vida. Toma posse hoje do Espírito Santo dentro de você, te renovando, te levantando. Eu sei que essa onda te derrubou e você está se levantando, veio outra onda, te derrubou de novo. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Porque só Deus é que pode te dar força para você prosseguir e caminhar. Não existe outro, é só Ele que pode te dar força para você prosseguir e caminhar. Você vai se levantar. Eu já passei por ondas fortes na minha vida. Não é fácil não. Só Deus para me levantar. Só Deus para me levantar. E Ele me levantou todas as vezes. Quando eu falo para você, eu falo por experiência própria. Eu não falo nada para enfeite, para ficar bonito, para ficar legal, bom na fita. De maneira nenhuma. Eu já passei por situações que eu precisei me reerguer, recomeçar do zero. E o Senhor não permitiu me abater. E Ele não vai permitir você se abater. Recomeça do zero. Deus está te fortalecendo. É difícil, você não sabe por onde começar, mas você vai. E todo mundo no teu ouvido, ó. Só murmuração. Só murmuração, só murmuração no teu ouvido. E você diz: eu vou recomeçar, Deus é comigo. Eu vou recomeçar, Deus é comigo. Eu vou recomeçar, Deus é comigo. Porque tem gente que tem tudo, está com tudo na mão e nunca está satisfeito com nada. Sempre quer mais. Nunca está satisfeito. Sempre quer mais. Eu também quero mais. Mas tem hora que Deus fala para mim: tem mais não, é o que tem. É o que tem para hoje. Quem já ouviu isso de Deus? É o que tem para hoje. A gente chega no shopping, né? Quer comprar todas as roupas, quer comprar tudo. Quer comprar tudo. Mas é o que tem para hoje. É pegar o que tem. Ou pega ou larga. Você já experimentou colocar essa camisa com essa calça? Você diz que não tem uma roupa, né? Quem está entendendo o que o senhor está falando? Você já experimentou colocar aquele sapato com aquele vestido assim, assado, com aquela outra bolsa? Para que comprar uma nova? Entendeu? Para quê? Para quê? Como eu conheci uma irmã da Sara Nossa Terra, ela dizia para mim: Jesus é meu estilista. Ela abria o guarda-roupa, ela dizia assim: Jesus, o que eu vou vestir hoje? E não é que ela ficava bonita? É por aí, irmão. Jesus, o que eu vou vestir hoje? Me mostra, me ensina. O que eu vou comer hoje? Me ensina, me mostra, me revela. Entrou no mercado, o que eu vou comprar para comer hoje? Me ensina, me revela, me mostra. E você nunca sai sem resposta. Tem gente que sai sem direção na rua e continua a vida toda sem direção. Deus está te dando direção hoje. Passa a ser mais espiritual. Quando você é mais espiritual, Deus te dá direção em tudo. No que comer, no que vestir, no que calçar, em tudo. Deus te dá direção sempre, Ele te mostra sempre. E Ele está dando a direção na tua vida hoje. Recebe o milagre do Senhor na tua vida. Eu sei que você está aí passando pela luta, mas se levanta hoje. Não esmoreça. Aquele que crê em Deus, aquele que é fiel, é honrado, é abençoado por Ele. O nome do Senhor é glorificado na sua vida. Quem recebe a glória de Deus hoje? Aplauda ao Senhor nessa hora.